Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de paz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar mais receptivos no nosso dia a dia, para não apenas saber, mas sentir e, sobretudo, vivenciar os ensinos do Evangelho de Jesus. Agradecidos estamos por mais uma noite de trabalho aqui nesta casa, rogando a Jesus que nos inspire, que envolva a todos nós em sua paz e que essa paz alcance outros corações que aqui não puderam estar. Também alcance aqueles que irão nos acompanhar ao vivo pelas redes sociais ou posteriormente. Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, como já foi dito, na noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre a verdadeira propriedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e que é uma passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, quando Jesus ensinou a impossibilidade de servir a dois senhores, se referindo a Deus e às riquezas materiais, personificadas pelo termo mamon. Na doutrina espírita, não se pode servir a Deus e a mamon, é interpretada como um grande alerta aos nossos corações sobre a importância de priorizarmos os valores espirituais, o crescimento moral, em detrimento, ou seja, ao invés de buscarmos as riquezas materiais, o poder. E aí a gente faz um link com o livro Caminho, Verdade e Vida, ali no capítulo 149, na mensagem intitulada Propriedade, porque o Espírito Emmanuel, ele vai afirmar, ao dizer assim, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, afirma Emmanuel, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. E aí Emmanuel nos lembra que tudo que se relaciona com o exterior, sejam as pessoas, as coisas, as paisagens, as riquezas transitórias, os bens transitórios, pertencem a Deus, que nos concede de acordo com os nossos méritos, com os nossos merecimentos, com as nossas necessidades. E aí, com esta afirmativa do Espírito Emmanuel, nos convidando a refletir sobre o que de fato nós possuímos, o que de fato é nosso. Vamos agora nos encaminhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 16, como já foi falado, só que agora nas instruções dos Espíritos, item 9 e 10. E é no item 9 que o Espírito Pascal, ele afirma:
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desta vida. Essa é a verdade. É tão óbvia, é tão simples de ser entendida e ao mesmo tempo difícil de ser entendida neste mundo físico. Porque se a gente for parar para pensar, a gente, ao deixar o corpo físico, a gente vai poder levar a casa que a gente habita? A gente vai poder levar o carro? A gente vai poder levar os diplomas, os títulos, o dinheiro? A gente pode levar isso? A gente pode levar essas coisas? Não, né? O que levamos? Mas muitos têm a certeza que vão levar tudo e acabam perdendo a grande oportunidade de aproveitar daquilo que lhe foi concedido por empréstimo para poder auxiliar ao próximo. E quanto mais tem, mais fica sentindo aquele vazio que não sabe de onde vem. E aí se entrega nas coisas a comprar. É preciso ter coisas, ter mais para ver se enche aquele vazio. E não enche. E sabe por quê? Porque falta conhecimento. Conhecimento para perceber que está ali diante de um grande compromisso do passado no presente. O irmão de Divaldo, o irmão mais velho, quando o Divaldo nasceu, ele já tinha 27 anos. E esse irmão era casado e tratava muito mal a sua esposa. Ela tinha engravidado, mas teve um aborto natural. E ele a culpou durante 21 anos. Ela, durante 2 décadas, sustentou ele. E aí ele pegava todo o dinheiro, guardava as 7 chaves. Um dia, quando ele atingiu a independência financeira, começou a pensar na infelicidade conjugal. E o que ele fez? Arranjou outra pessoa. E aí começou a se relacionar com essa outra pessoa, que ao contrário de sua esposa, não trabalhava. Se escorava no dinheiro dele. E aí ele se separa da esposa e foi viver com essa outra pessoa. Só depois de 5 anos que ele estava separado, chegou ao Brasil a lei do divórcio. E aí, para que as coisas ficassem regularizadas, Divaldo sugeriu a ela que ela se divorciasse. Ela queria muito, mas ela não tinha recursos, era muito caro. E aí ele disse, fala com meu irmão, ele tem condições de regularizar essa situação. Ah, Divaldo, o que você acha? Ah, eu acho muito bom, porque aí ele vai construir logo lá, vai poder assumir esse relacionamento que ele está tendo, e você mesmo que não queira se vincular mais ninguém, estará livre. E aí ela foi falar com o irmão de Divaldo. E a resposta que ela recebeu foi, ah, você foi falar com o Divaldo? Então, diga a ele que ele paga o advogado. Aí, quando o Divaldo ficou sabendo disso, disse a ela, pode pagar. Pode contratar o advogado que eu pago. E eles se divorciaram. Um dia ele chegou para Divaldo e disse, mas Divaldo, foi você que foi sugerir a ela o divórcio. Divaldo disse, evidente, você já estava se relacionando com essa outra pessoa, então se case com essa outra pessoa. Respeite a mulher que você está, para que ela não se sinta fazendo parte de mais uma aventura sexual sua. Ah, Divaldo, mas eu fui infeliz.
Divaldo disse, eu não sei por que a pergunta. Não é você que quis estar com ela? Então, assuma, case-se com ela. E aí eles nunca mais falaram o assunto. O irmão Divaldo, ele guardava muita mágoa por não ter tido filhos biológicos. Até que certo dia, um casal com uma criança de 2 anos foi morar aqui em cima da casa dele. E aí, ele passando pela calçada, a criança olhou para ele e disse, oi tio, tudo bem? Quando ele olhou para aquela criança, se encantou. Detalhe, o irmão de Divaldo detestava a criança, mas o seu ódio era uma forma de expressar a amargura que ele guardava por não ter tido filhos biológicos. E aí, quando ele olha para a criança, ele se encanta e retribui ao cumprimento. Se aproxima dos pais do menino, começa a fazer amizade ali, só que ele exagera. Ele começa também a querer, com o tempo, a interferir na educação do menino. E um dia ele chegou para Divaldo e disse assim, olha, eu não acredito nesse negócio de reencarnação não, mas se isso aí realmente existe, eu tenho certeza que aquele menino é meu filho. E aí Divaldo já previu a tragédia. Começou a conversar com ele, esclarecer e tal, não adiantou muito não, ele continuou insistindo que o menino era dele, interferir na educação. E aí o tempo foi passando. Passando um dia, ele disse a Divaldo, eu comprei um carro para o meu filho. Ele insistia que o filho era dele. Eu sei que ele só tem 14 anos. Então, eu deixei aos cuidados de seu pai. Detalhe, antes disso, os pais da criança tinham ido falar com o Divaldo, porque ele estava interferindo demais. E aí, como eles tinham condições, Divaldo disse a eles, para eles irem morar em uma outra cidade. E eles foram. Só que aí o irmão Divaldo descobriu onde eles estavam morando, em um apartamento em frente à casa, só para ficar de olho na criança. E aí já viu, né? Continuou lá, não teve jeito. Então, quando a criança tinha 14 anos, ele foi ter um automóvel. E aí Divaldo ficou assim pensando, porque ele nunca ajudou a mansão do caminho, nunca deu nada, nem feijão, um pacote de feijão, nada, nem uma cesta básica. E aí, certo dia, Divaldo indo para o trabalho espiritual, ele foi destilando mágoa, pensando, mas não é possível que ele não raciocine, ele já tem 80 anos de idade. E aí, quando ele chega na reunião, se aproxima um espírito amigo e diz, Divaldo, vou precisar escrever o seu internet. E assim aconteceu. A mensagem narrava a história de um homem que viveu ali por cerca do ano de 1860, chamado Argelino. Argelino era casado, não tinha posses, não tinha propriedades, não tinha recurso financeiro. A sua esposa, ao contrário, tinha. Tinha riquezas, bens materiais, tinha propriedades, e eles tinham um filho. E aí, pouco tempo depois, ele arranja um amante, se apaixona por uma bailarina. Essa bailarina já tinha um amante que a manipulava afetivamente. Mas aí os três se reuniram para elaborar um plano macabro. O plano era assassinar a esposa de Argelino, para ficar com toda a fortuna e ali dividir entre os três. Só que
ela sendo assassinada, a esposa de Agelino, a fortuna ia ficar para o filho. O que foi que Agelino fez? Incluiu o próprio filho nesse plano cruel. E eles concretizaram. Repartiram ali a fortuna entre os três. O tempo foi passando, eles foram gastando, viajando e tal. Envelheceram. E aí a morte chegou, bateu na porta. Hora de retornar para o plano espiritual. E na dimensão espiritual, o que acontece? Eles se deparam com as próprias vítimas. Então, dessa forma, a amante retorna com a primeira esposa nessa encarnação, que ele a tratou muito mal. A esposa assassinada retorna com a segunda mulher, a segunda esposa, que ele viveu o resto de sua vida. O garoto assassinado volta como filho do comparsa, o amante também da bailarina. E ao final da narrativa, o Espírito diz: e assim o ladrão acumulou todos os bens para devolver ao filho, o único dono de tudo. E de fato, o irmão de Divaldo havia escrito um testamento, deixando as riquezas para aquele garoto que ele tanto amava, que ele tinha como filho. O filho da reencarnação, da encarnação anterior que ele havia assassinado, era aquele garoto que ele encontrou nesta encarnação e que ele tinha como filho. Ou seja, o seu inconsciente trazia esse débito. E Emmanuel afirma, é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Quando o Divaldo leu a mensagem, desculpou o ladrão, que era o seu irmão. E aí vimos duas situações. Na encarnação anterior, o irmão de Divaldo, ele elaborou um plano para ficar com toda a fortuna. E aí a gente faz um link com o Livro dos Espíritos. Na terceira parte, capítulo 11, da Lei de Justiça, Amor e Caridade. No item Direito de Propriedade, ponto roubo. Questão 880, Kardec vai perguntar: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os benfeitores respondem: o de viver. O de viver é o primeiro de todos os direitos. E por isso afirmam os espíritos que ninguém tem o direito de atentar contra o seu semelhante e nem de fazer nada que possa comprometer a existência corporal. Os Espíritos nos lembram que Deus disse: não furtará. E Jesus nos ensinou: dai a César o que é de César. Nessa encarnação, o que ele fez? Ficou 21 anos sendo sustentado pela sua esposa, acumulando os bens, tratando ela muito mal, com muito desprezo, fazendo a ela o que certamente não gostaria que lhe fosse feito. Não seguindo a regra que Jesus nos ensinou, a regra áurea, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, de tratar o outro como gostaríamos que a nós fosse feito. Como já dissemos, ele não ajudava em nada a ninguém, ele só pensava em si, em acumular os bens. Ele nunca ajudou a mansão do caminho, nem com um pacote, como dissemos, de feijão, com nada. E a gente volta ao Livro dos Espíritos, ali na questão 884. Kardec pergunta: qual
o caráter da propriedade legítima. E sabem o que os espíritos vão responder? Não há propriedade legítima. Não há. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer ao outro o que não desejamos que a nós fosse feito, condena desse modo qualquer meio de aquisição que seja contrário a essa lei, a lei de amor, de justiça, a lei de Deus. Qual é a verdadeira propriedade? A pessoa pode morar numa mansão, num apartamento de luxo, trocar de carro direto e ficar preso à ilusão de achar que vida boa é ter coisas. Vida boa é curtir os prazeres do mundo material. Sabe o que acontece? Com a morte do corpo físico, o ser espiritual, ou seja, nós que somos seres espirituais, nada levamos. Absolutamente nada, a não ser o que faz parte desse ser. E o que faz parte do ser espiritual? A inteligência, os conhecimentos que vamos adquirindo, as qualidades morais, assim afirma o Espírito Pascal. Ao chegarmos no plano espiritual, não será apertado quanto que a gente acumulou, ou era a nossa soma em dinheiro, onde morávamos, se tínhamos títulos, diplomas, certificados, nada disso, mas sim a soma das virtudes adquiridas. E não se engane, lá os lugares não se vendem, se conquistam. Lembram do filme Nosso Lar? O que era preciso para André Luiz adquirir bônus horas? Trabalhar no bem. Pois então, a gente conquista trabalhando no bem, nos colocando diariamente no exercício de praticar o bem. E a doutrina espírita nos ensina que é preciso nos dedicarmos ao máximo no trabalho do bem, fazendo hoje o melhor, auxiliando sempre, não ficar deixando, empurrando para depois. Agora eu não estou em condições, eu vou deixar quando eu ganhar na Mega Sena. Aí eu ajudo. Não, agora não dá, eu estou sem tempo, quando eu aposentar. Não dá para eu ajudar agora, mais à frente. E aí, de repente, fica tarde demais. Um fazendeiro muito rico dizia assim para o Chico Xavier: Chico, um dia eu vou lá no seu centro, viu? Me aguarde que eu vou lá no seu centro. E quando eu for lá, Chico, eu vou tirar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que nunca mais vai faltar dinheiro para você ajudar as crianças. Toda vez que ele via o Chico, ele falava a mesma coisa. E aí o tempo foi passando. De repente, ficou tarde demais. Ele morreu. E os 4 filhos dele acabaram com tudo. Destruíram as fazendas, propriedades, todo o dinheiro. 2 anos depois, o que acontece? Chico estava sozinho no centro. E aí, de manhã cedo, entra aquele espírito tão materializado que ele achava, ele tinha certeza que ele ainda estava fazendo parte desse mundo físico, que ele ainda tinha o corpo físico. E aí ele olha para o Chico e diz: Chico, meu amigo, eu não disse que eu vim aqui no seu centro? Ah, meu amigo, até que fim, né, que eu pude entrar aqui no seu centro. Mas agora, meu amigo, olha, agora eu vou pegar a minha carteira, vou assinar aquele cheque, naquele valor bem alto para ajudar as suas crianças. Nunca mais vai faltar nada para as suas crianças.
Coitado do Chico ficou estatelado, sem saber o que dizer. E aí Emmanuel se aproxima, o seu mentor espiritual, e diz assim: adivinha quem vai dizer para ele que ele morreu? O próprio Chico, coitado, teve que dizer para aquele espírito tão materializado que ele não tinha mais nada, que ele não fazia mais parte do mundo material. Então ele viveu ali acumulando bens, só pensando no dinheiro, prometendo fazer a caridade. E o tempo foi passando, e ficou tarde demais. E aí a gente faz um outro link com o livro Palavras de Vida Eterna. Porque é no capítulo 119, na mensagem titulada Nos Problemas da Posse, que inicia com a passagem de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Quando o apóstolo Paulo, ele afirma: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levamos dele. E com esta afirmativa do apóstolo Paulo, o Espírito Emmanuel nos aconselha dizendo assim: usa as possibilidades da vida, mas sem a presunção de assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Ou seja, usemos aquilo que vamos conquistando, aquilo que a gente vai adquirindo na vida material, mas sem a presunção, sem a pretensão de achar que é nosso, que a gente vai levar com a gente, porque não vai. E aí a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do capítulo 16. Porque o Espírito protetor, ele vai nos lembrar dizendo assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário. Nós somos apenas usufrutuários. E a gente vai até o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 4. Porque lá nós vamos encontrar vários casos de espíritos sofredores. E um caso nos chamou muita atenção, foi o do espírito François Riquier. Era um homem muito apegado às questões materiais, muito apegado ao dinheiro. Então, ele era muito avarento, ele ficava acumulando coisas. E chegou um dia que ele deixou o corpo físico. E o que aconteceu? Ele ficou revoltado, porque o dinheiro que ele tinha acumulado, ele não pôde levar com ele. E ele viu que os herdeiros distribuíam entre si, dividiram. E aí, ele, solteirão, nunca quis se casar, para não ter que dividir dinheiro, mas ele teve uma aproximação com a senhora, que com um tempo depois ela se afastou e nem sabia se ele estava vivo ou morto. E ela tinha uma filha que tinha várias faculdades mediúnicas, inclusive de psicografia, era um excelente médium de psicografia. E aí, em uma noite, em sonho, ele se aproxima dela e diz a ela que quer falar com a mãe dela. Dias depois, ele se manifesta de forma natural e começa ali um diálogo. E a senhora perguntou: o que queres de nós? Ele disse: eu quero meu dinheiro. Tomaram o meu dinheiro. Aqueles miseráveis destruíram com tudo que eu tinha. Então eu peço a você que se faça justiça, porque eu já tentei conversar com eles, mas eles não me ouvem.
Tá bom, já sei, já me disseram que eu era usuário. Eu não entendo por que não me devolvem o dinheiro que era meu. E aí, a senhora lembra a ele ao dizer assim: mas você está morto. Você não precisa mais de dinheiro. Por que você não pede a Deus que lhe dê a oportunidade de você retornar, de você renascer em uma família pobre, para você espiar a avareza? E de jeito nenhum. Eu não me vejo sem o dinheiro. Eu preciso do meu dinheiro, dos meus bens. E eu não preciso de outra vida, já não é. E aí ela faz uma pergunta para despertar sua consciência para a realidade. Porque ela percebe que ele estava em sofrimento. E ela diz: sofreis. Quando ela diz sofreis, cai a ficha. Ele diz: sim, eu sofro muito. Eu sofro muito mais do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta todas essas torturas. Eu sei bem que fui um miserável, mas eu sofro e eu necessito de ajuda, por favor, me ajude. E ela disse: nós vamos te ajudar, vamos orar por você. Eu disse: oh, minha irmã, obrigada, ore por mim para que eu esqueça essas riquezas terrenas que me acompanham, que me torturam a alma. E antes dele se despedir, ele deixa o endereço, o antigo endereço onde ele morava, como se ele ainda tivesse encarnado. E aí, ela no dia seguinte vai ver aquele endereço e coincide. Nossa, reconhece que era a casa dele. Esse espírito, ele passou 5 anos preso aos bens materiais, sem fazer mais parte deste mundo físico. Ele passou 5 anos se torturando, porque ele não aceitava que ele não pôde levar com ele. E a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que é um capítulo muito importante, onde há modelos de preces, mas não só isso, inicia sempre com um prefácio, que é um texto introdutório. E esse texto introdutório, ele é um resumo, são resumos ali do Evangelho. Então, no item 40, Kardec, ele afirma: no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, mais penoso, doloroso é a separação e cheio de perturbação e ansiedade é o despertar no túmulo. O que Kardec está nos lembrando? Que quanto mais a gente é apegado às coisas materiais, aos bens, ao dinheiro, aos títulos, às posses, quanto mais também a gente é apegado, fica ali alimentando sentimentos de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme. Esses sentimentos doentios que a gente fica ali acumulando a mágoa dentro da gente, o que acontece? Os laços são mais tenazes. Os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, que é quando a morte do corpo físico inicia o processo de desencarnação. E esse processo de desencarnação, ele se dá através do rompimento desse laço fluídico. Quando há o rompimento ao desencarne. Então, em muitas pessoas que é apegada às questões materiais, que não trabalham em si para se melhorar, o que acontece? Esse desencarne é mais doloroso, esse rompimento desse laço é mais difícil. Há espíritos
que passam dias, semanas, meses, anos preso devido a essas questões. O contrário também, aquele que está ali se esforçando para evoluir, para melhorar, reformar, transformar aquilo que está dentro de si, aquele que se coloca no trabalho do bem, do amor, da caridade, aquele que segue, que tenta seguir a regra áurea, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, tratando o outro como gostaríamos de ser tratado. Esse rompimento desse laço fluídico é mais suave. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que a verdadeira propriedade, ela está relacionada à posse de valores como a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, a honestidade. São essas virtudes que verdadeiramente enriquecem o ser humano e o aproximam de sua essência espiritual. Nós também aprendemos que a verdadeira propriedade ela está ligada ao reconhecimento de que somos apenas administradores daquilo que recebemos temporariamente. Os valores das coisas materiais, dos recursos materiais, para melhor administrarmos em favor também de nossos irmãos de caminhada. Não ficar só no círculo, visando só a nós. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a verdadeira propriedade, ela é entendida como riqueza espiritual, que é adquirida através do desenvolvimento moral, através do crescimento interior, como já dissemos, através da prática do bem. Então, esse é o verdadeiro legado para deixarmos ao mundo, porque ele ultrapassa a vida terrena. E são os valores reais que tornam os seres humanos melhores. E é uma forma também que Deus nos concede para nós sermos colaboradores no processo evolutivo de todos. E para nós concluirmos, a gente traz aqui uma pequena frase do Espírito Emmanuel, também no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 73, na mensagem intitulada Excesso. Quando ele nos diz assim: agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. E ele costumava dizer assim: só se desilude aquele que um dia se iludiu. Quando a gente fica presos às questões materiais, achando que a nossa felicidade está no outro ou nas coisas, a gente fica na ilusão. E aí a gente sofre. Então, que possamos refletir sobre os valores reais e arregaçar as mangas, trabalhar para essas conquistas, para essas somas de virtudes. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos. Que possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muitas bênçãos de luz e de paz. Gratidão a todos.